Olá, hoje vamos fazer um mergulho direcionado em algo que parece básico, mas é cheio de detalhes. O que exatamente define quem é brasileiro perante a lei? Uhum. Temos em mãos os artigos 12 e 13 da Constituição Federal, que tratam justamente da nacionalidade e também dos símbolos nacionais. Isso mesmo. Nossa missão aqui é desvendar as regras, entender assim as nuances e como essa condição de ser brasileiro pode ser adquirida ou até perdida. Vamos explorar isso juntos. Com certeza. É um tema essencial, né? Porque define não só um status legal, mas toca em questões de identidade, direitos, deveres. Pois é. Vamos analisar os critérios para ser considerado brasileiro nato, as vias para a naturalização, as distinções que a própria Constituição faz. E um ponto muito atual, as regras recém-modificadas sobre a perda e a possibilidade de readquirir a nacionalidade brasileira. É tipo um mapa legal da identidade nacional. Ótimo ponto. Então, começando pelo início mesmo, né? Quem já nasce com a nacionalidade brasileira garantida? Quais são as regras do jogo, logo de cara? Olha, a Constituição, lá no artigo 12, inciso 1, ela estabelece assim as situações de quem é brasileiro nato. A regra principal e talvez a mais conhecida é o critério do jus soli, o direito de solo. Ah, o famoso jus soli. Nasceu no território da República Federativa do Brasil, em princípio, é brasileiro nato. Nasceu aqui, é brasileiro. Parece simples, mas imagino que tem alguma vírgula aí, certo? Tem sim, tem uma vírgula importante. Essa regra do jus soli tem uma exceção. Se a criança nasce no Brasil, mas ambos os pais são estrangeiros. Ambos. Isso, ambos. E pelo menos um deles está aqui a serviço oficial do seu país de origem. Pense em um diplomata, por exemplo. Ah, tá. O nascimento no Brasil, por si só, não confere a nacionalidade brasileira nata. Entendi. Então, se um casal de diplomatas, sei lá, argentinos, tem um filho em Brasília enquanto estão em missão oficial, essa criança não se torna automaticamente brasileira nata só por ter nascido aqui. Exatamente essa ideia da exceção. Agora, além do jus soli, a gente tem situações baseadas no jus sanguinis, né? O direito de sangue ligado à nacionalidade dos pais. Certo. A segunda hipótese de brasileiro nato cobre os nascidos no exterior, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que um deles esteja fora do país a serviço oficial do Brasil. Tipo, militares em missão. Isso, militares em missão, diplomatas, funcionários de órgãos brasileiros no exterior. Seus filhos nascidos lá fora, nesses casos, são considerados brasileiros natos. Faz sentido. O vínculo com o serviço oficial brasileiro no exterior, ele meio que estende a nacionalidade nata aos filhos, não importa onde nasçam. E qual a outra situação para quem nasce fora? A terceira situação, que foi ajustada pela Emenda Constitucional 54 de 2007, lembrando que essas emendas são as alterações formais, né, feitas no texto da própria Constituição. Uhum. Essa terceira cobre os outros casos. Filhos de pai ou mãe brasileira nascidos no exterior, quando não estavam a serviço do Brasil. Nesses casos, tem duas maneiras da criança obter a nacionalidade brasileira nata. Duas maneiras. Quais são elas? Bom, a primeira é se a criança for registrada numa repartição brasileira competente no exterior, tipo um consulado ou embaixada. Ah, o registro consular. Exato. Feito o registro consular, ela é considerada brasileira nata desde o nascimento. A segunda forma é um pouco diferente. A pessoa pode vir a residir no Brasil e, a qualquer tempo depois de atingir a maioridade, os 18 anos. Sim. Ela faz a opção pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. Aqui fica realmente interessante. Essa segunda opção é muito flexível. Massa. É sim. Mostra que a nacionalidade nata não depende só do local ou do sangue, mas pode vir de uma escolha consciente, né? Ligada à vida no Brasil, mesmo que essa escolha formal aconteça anos depois. É quase um jus soli e jus sanguinis combinados com uma decisão pessoal, assim. Precisamente. Reconhece o vínculo de sangue, mas o condiciona, em certos casos, a um ato de vontade, entende? E a efetiva ligação com o país através da residência. É uma conexão forte entre lei e projeto de vida. Ok.
Isso cobre quem nasce brasileiro por diferentes caminhos. Mas e para quem não nasceu com essa condição, mas, sei lá, escolhe se tornar brasileiro depois? Como funciona a naturalização, que está no inciso 2º do mesmo artigo 12? Bom, a naturalização é o processo pelo qual um estrangeiro adquire a nacionalidade brasileira. A Constituição prevê caminhos distintos, com exigências diferentes, dependendo da origem da pessoa. Tem um tratamento especial para os originários de países de língua portuguesa. A comunidade lusófona tem uma via facilitada. Como funciona isso? Tem sim, para pessoas de países como Portugal, Angola, Moçambique, enfim. As exigências são mais brandas. Precisam comprovar residência ininterrupta no Brasil por apenas 1 ano. Só 1 ano? 1 ano ininterrupto e ter idoneidade moral. A lei especifica, claro, detalha os procedimentos, mas a base constitucional é essa. 1 ano só? Comparado com outros estrangeiros? Essa diferença é notável. Claramente um reconhecimento dos laços linguísticos e culturais, imagino. Exato, reflete essa proximidade histórica e cultural. Já para os estrangeiros de qualquer outra nacionalidade, as exigências são bem mais rigorosas. Elas foram definidas pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. E quais são essas exigências? É necessário residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos. 15 anos? 15 anos ininterruptos, não ter condenação penal e fazer um requerimento formal, claro. Nossa, 15 anos ininterruptos. É um tempo muito expressivo. Sugere que a lei busca garantir um vínculo realmente profundo, né? Duradouro com o país antes de conceder a nacionalidade nesses casos. Sem dúvida. É um prazo que pressupõe uma integração, assim, significativa na sociedade brasileira. A diferença entre 1 ano para lusófonos e mais de 15 para os demais é um dos pontos que mais chama a atenção nessa parte da Constituição. Certo. Uma vez que a pessoa consegue a naturalização, ela passa a ter exatamente os mesmos direitos e deveres de alguém que nasceu brasileiro? Ou a Constituição ainda faz alguma distinção? Aqui temos um princípio e suas exceções, né? O parágrafo 2º do artigo 12 estabelece a regra geral. A lei não pode criar distinções entre brasileiros natos e naturalizados. O ponto de partida é a igualdade. Igualdade. Mas tem um mas. Tem. A própria Constituição, no parágrafo seguinte, o 3º, cria exceções muito específicas. Exceções criadas pela própria Constituição. Que tipo de exceções são essas? O parágrafo 3º lista um conjunto de cargos públicos que são privativos de brasileiro nato. Ou seja, um brasileiro naturalizado, embora seja plenamente brasileiro para quase tudo, não pode ocupar essas posições específicas. E que cargos são esses? Devem ser posições bem estratégicas, imagino eu. Exatamente. A lista inclui presidente e vice-presidente da República. Certo. O topo do executivo. Isso, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, né, nossa Corte Judicial Máxima, os membros da carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Esse último foi adicionado pela Emenda Constitucional 23 de 1999. Olhando a lista, fica claro o padrão. São as posições de mais alto comando do Executivo, do Legislativo, Judiciário, Representação Externa e Defesa Nacional. Parece que a preocupação central é com a segurança e a soberania do Estado nesses níveis mais elevados. Certo? Essa é a lógica por trás dessas restrições, sim. É um mecanismo de proteção que existe em várias constituições pelo mundo, não só aqui. Além desses cargos, tem uma situação especial envolvendo os portugueses, prevista lá no parágrafo 1º. Ah, sim. A relação especial com Portugal. Como a Constituição trata isso? Se houver reciprocidade, ou seja, se Portugal der tratamento igual aos brasileiros lá, os portugueses com residência permanente aqui no Brasil podem ter atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Direitos como quais? Direitos políticos, inclusive, como votar e ser votado. A única exceção são justamente aqueles cargos privativos de nato que a gente acabou de listar. Interessante. Então eles ganham direitos como se fossem brasileiros, mas sem precisar passar pelo processo formal de naturalização? Eles permanecem portugueses com direitos ampliados aqui. É uma boa forma de colocar. É um status especial, sabe? Uma espécie de quase nacionalidade.
baseado na reciprocidade e nos laços históricos. Mas, tecnicamente, eles não se tornam brasileiros natos nem naturalizados por essa via. Continuam sendo cidadãos portugueses, mas usufruindo de direitos estendidos no Brasil. Essa nuance da reciprocidade com Portugal é fascinante, realmente. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda dentro do artigo 12, vamos falar de algo que gerou bastante debate e mudou recentemente: a perda da nacionalidade brasileira. Como isso funciona agora, depois da Emenda Constitucional 131 de 2023? Sim, essa emenda trouxe mudanças muito significativas ao parágrafo 4º do artigo 12. Antes dela, uma das formas de perder a nacionalidade era adquirir voluntariamente outra, salvo algumas exceções, o que causava muitas dúvidas e problemas práticos, sabe? Imagino. A Emenda 131 simplificou e redefiniu completamente as hipóteses de perda. Agora são apenas duas situações bem claras. Duas situações. E quais são? A primeira é ter a naturalização cancelada por decisão judicial. Isso só pode ocorrer em duas circunstâncias: se for comprovada fraude no processo que levou à naturalização, A fraude. ou se o naturalizado praticar alguma atividade nociva ao interesse nacional, tipo um atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Importante notar, isso só se aplica apenas a quem se tornou brasileiro por naturalização. Entendido. Afeta a base da naturalização concedida se foi fraudulenta ou se a pessoa agiu contra o país. E a segunda forma de perder a nacionalidade? A segunda forma é através de um pedido expresso da própria pessoa. Qualquer brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, pode manifestar formalmente o desejo de não ser mais brasileiro. Ele solicita a perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira competente. Um pedido voluntário. Mas existe alguma trava para isso? A pessoa pode simplesmente pedir e deixar de ser brasileira mesmo que, sei lá, não tenha outra nacionalidade? Aí está o ponto crucial da mudança trazida pela Emenda 131. O pedido de perda só será aceito se a pessoa comprovar que possui outra nacionalidade ou que vai adquiri-la. A condição fundamental é que a perda da nacionalidade brasileira não pode resultar em apatrídia. Apatrídia. Fica sem nacionalidade nenhuma. Exatamente. Se a pessoa ficar sem nenhuma nacionalidade ao perder a brasileira, o pedido não é concedido. O Brasil não vai criar um apátrida. Essa proteção contra a apatridia é um avanço enorme, não? Coloca o Brasil em linha com convenções internacionais, demonstra uma preocupação humanitária fundamental e simplifica bastante as regras anteriores, pelo visto. Sem dúvida. A mudança foi muito elogiada por focar na vontade do indivíduo, no caso do pedido, ou em faltas graves, no caso do cancelamento da naturalização. Mas sempre com essa salvaguarda importantíssima contra a apatridia. As regras anteriores, especialmente aquela da aquisição de outra nacionalidade, foram revogadas. E se alguém faz esse pedido expresso, renuncia à nacionalidade brasileira e depois, sei lá, muda de ideia, se arrepende, existe caminho de volta? Olha, a mesma Emenda 131 pensou nisso. Ela não só reescreveu o parágrafo sobre a perda, o parágrafo 4º, como adicionou um novo parágrafo, o 5º, o 5, especificamente sobre isso. Ah, que interessante. Ele estabelece que a renúncia da nacionalidade, esse pedido expresso que a gente discutiu, não impede a pessoa de readquirir sua nacionalidade brasileira. Ah, então a porta não se fecha para sempre. Como funciona essa readquisição? É automático? Precisa de um processo? O parágrafo 5º diz que a pessoa pode readquirir a nacionalidade brasileira originária, ou seja, a de brasileiro nato, se era o caso dela antes da renúncia, nos termos da lei. Nos termos da lei. Então precisa de uma lei para detalhar. Isso significa que uma lei futura ainda vai detalhar o procedimento exato, como fazer o pedido de readquisição, etc. Mas a possibilidade constitucional está lá, garantida. Para quem era naturalizado antes de renunciar, a readquisição também é possível, conforme a lei definir. A mensagem principal é que a renúncia voluntária pode ser revertida. Essa possibilidade de reverter uma renúncia voluntária é uma novidade bem significativa mesmo. Oferece uma flexibilidade que não existia antes, né? Reforça a ideia de autonomia do indivíduo sobre seu vínculo nacional sem ser uma decisão, assim, totalmente reversível.
Exatamente. Equilibra a seriedade do vínculo da nacionalidade com a autonomia pessoal e essa proteção contra a apatrídia. Moderniza a visão constitucional sobre o tema, sem dúvida. Bem, cobrimos bastante sobre quem é brasileiro, como se torna, as diferenças e como se perde ou readquire essa condição. Ufa! Saindo um pouco dessa esfera individual, a Constituição também define outros elementos coletivos de identidade no artigo 13, certo? Correto. O artigo 13 é mais conciso, mas define pilares importantes da identidade nacional. O caput, a cabeça do artigo, estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Uma definição clara, né? Do veículo linguístico que unifica o país. O português como idioma oficial. E além do idioma, o parágrafo 1º do artigo 13 lista os símbolos oficiais do Brasil. A bandeira, o hino, as armas, que é o brasão da República, e os selos nacionais. São os emblemas que representam visual e sonoramente a nação. Bandeira, hino, brasão e selo. E tem um detalhe interessante no parágrafo 2º, sobre outros símbolos, não tem? Algo sobre estados e municípios. Sim, e isso reflete a nossa estrutura federativa. O parágrafo 2º permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios estabeleçam seus próprios símbolos, como bandeiras, hinos e brasões locais. Ah, legal. Isso mostra que a identidade nacional convive com as identidades regionais e locais, que também podem ter seus símbolos próprios reconhecidos pela Constituição. Então, fazendo um balanço de tudo isso que a gente conversou, vimos que a Constituição é bem detalhista ao definir quem é brasileiro. Temos critérios ligados ao nascimento, o jus soli e o jus sanguinis, com suas regras e exceções importantes. Isso. Temos a via da escolha, a naturalização, com regras diferentes para lusófonos e outras nacionalidades, uma diferença bem marcante, aliás. E vimos que, apesar da regra ser a igualdade, certos cargos muito específicos são reservados aos natos. Exatamente. E vimos também como as regras sobre perda e readquisição foram atualizadas pela Emenda 131. Agora o foco é no cancelamento judicial da naturalização por falta grave ou no pedido expresso do indivíduo com aquela importante proteção contra a apatrídia. E a nova possibilidade de readquirir a nacionalidade após uma renúncia voluntária, né? Também, um ponto novo e relevante. Analisando esses artigos, fica claro como a lei tenta mapear e regular o pertencimento a uma nação. É uma teia complexa que envolve local de nascimento, descendência, tempo de residência, escolha pessoal e até relações históricas especiais, como no caso de Portugal. E as exceções e os detalhes são muito reveladores, né? Os cargos privativos de nato sinalizam onde o Estado concentra suas preocupações estratégicas máximas. O tratamento diferenciado para lusófonos mostra como laços culturais podem se refletir diretamente na lei. Tudo isso nos leva a pensar na relação entre essa estrutura legal tão bem definida e o sentimento mais fluido, mais subjetivo de identidade nacional, de se sentir pertencente. Exato. E aí fica a reflexão, né? Até que ponto essas definições da lei, quem é nato, quem é naturalizado, quem tem direitos estendidos, quem pode perder ou readquirir a nacionalidade, até que ponto isso conversa com a experiência pessoal de cada um, com o sentimento de ser brasileiro? Uhum. Identidade cultural e status legal sempre andam de mãos dadas ou às vezes se distanciam? E o que essa possibilidade de renunciar e depois talvez voltar atrás diz sobre como encaramos a nacionalidade hoje? É um vínculo permanente ou algo que pode, em certa medida, ser gerenciado pela vontade individual? É algo para a gente continuar pensando. Gostou do vídeo? Então deixa seu comentário, se inscreve no canal e não esquece de deixar o joinha para fortalecer.